O António Mortágua é o brilhante protagonista do Ramiro, o mais recente filme de Manuel Mozes. O filme está em sala ainda, o que é motivo de celebração, no Cinema Ideal, aqui perto. São das 17 horas, por isso, a seguir, com o livro debaixo do braço, podem ir assistir ao filme. E rir-se e ao mesmo tempo chorar, em certo sentido, com o filme. Um riso triste. O António prepara também a peça, enquanto ator, a peça A História Assombrada, assombrosa de como o capitão Michel Albin perdeu o seu braço, a partir de um conto de Gaston Leroux. Esta peça vai estar em cena no CAL, perto de Santa Apolónia, entre 10 a 26 de maio. É encenada por Bruno Bravo. Eu agradeço muito outra vez ao António, que foi excelente e foi ótimo conhecê-lo e termos esta partilha. Agora convidava então, se pudesse ler alguns certos do nosso livro O Cinema Não Morreu. O que é a crítica de cinema? Por Carlos Natálio, João Lameira, Luís Mendonça e Ricardo Vieira Lisboa. 15 de julho de 2012. A pergunta que inaugura a rúbrica Cadáver Esquisito é matreira. Por isso, proponho começar o texto trocando-lhe as voltas. Não o que é, mas o que há. Se o leitor não vai responder, então faça o favor de afiar o lápis que eu vou ditar a lição, tipo a tipo. Há críticos que se munem de factos que rodeiam o filme para os pôr à prova no momento do visionamento da obra. A experiência pessoal da mesma é secundarizada quando começam a escrever. Para estes, a crítica é uma colagem de trívia com verificação e aferição de factos. Há críticos que decompõem o filme em pedaços e avaliam atomicamente a sua performance. Para eles, o cinema funciona como uma autópsia. Argumento bom, mais realização satisfatória, mais interpretações muito boas, igual filme 4 estrelas. Há críticos que procuram formar trends, antecipando-se à maioria na descoberta de autores que reúnam certas condições para fazerem parte do seu panteão pessoal. Estes críticos encontram nos filmes um bom pretexto para afirmarem o seu instituído, indiscutível bom gosto. Eles não veem, eles provam filmes. Há críticos que fazem do principal objeto da crítica não o filme, nas suas qualidades precisas, individuais, conjunturais, mas a capacidade que este tem ou não para produzir reflexão. E é essa reflexão que motiva e sustenta o seu trabalho. Para estes críticos, o cinema é pretexto de comunicação. Há críticos que têm a necessidade de se pôr constantemente à prova como pessoas estimuladas pela exigência mediática de debitar incessantemente banais expressões de originalidade semântica que ganham o show em relação aos filmes. Críticos esses que não se confundem com outros que partem das imagens, das suas formas e conteúdos. Não são esquisitos. Para prolongar uma expressividade poética que tem por objetivo justapor lógicas de criação artística. Estes são os artistas que veem o cinema, embora deles possa não andar arredado um telos também avaliador. E que dizer dos críticos que só se lembram do apaixonado, da componente emocional, e que recusam ou não podem lidar com a tarefa de comparar, integrar, relacionar, de fazer chocar os cânones institucionais? Quão longe pode levar uma composição triangular em penumbra ou a manipulação de um objeto? Na maioria das vezes, é esse trajeto de monge a forma mais límpida de revelar a pessoa, os seus ideais e sensibilidade. Os filmes já têm tudo, inclusive contêm descaradamente quem os descreve. Há críticos tão solenes, tão sisudos, que vão ao cinema como quem faz uma tarefa, como limpar o pó ou apanhar a roupa. Apostados em livrar o cinema de qualquer contágio do prazer, encolhe o filme de tanto lhe quererem espremer o sentido, a mensagem, o subtexto, a estrutura, o que for. Deixam-nos seco. Deixam-nos
leitores-espectadores à seca. A prosa árida destes críticos é a expressão perfeita da tempestade de areia que varre tudo e só deixa meia dúzia de fórmulas, um par de esquemas para enquadrar cada obra. Antes, aqueles que choram, que se enfurecem, que aplaudem de pé, desamparados. Os que não têm medo do ridículo e, por isso, se descobrem com um olhar deslumbrado. Podemos amar tanto esses críticos como os filmes de que falam. Às vezes, até mais que os filmes. Ou antes dos filmes, o prazer de conhecer uma obra-prima antes de lhe pôr a vista em cima. Por eles, uma nova política dos autores, os que escrevem sobre cinema. E depois há pessoas que não gostam de críticos. Pessoas que recusam qualquer pensamento crítico de um filme. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, como se as imagens se explicassem a si próprias. Pessoas que se esquecem que qualquer que seja o lado para que olhem, são ecrãs que estão vendo. Ecrãs com imagens, imagens aos montes, imagens a monte, selvagens. Ou então, porque o cinema não é para ser pensado, é uma arte do sensível e da técnica, onde só interessa o espetacular. O cinema começou como coisa de feira, mas hoje já é um senhor crescidinho. E como é criado o espetáculo? A técnica assambarca tudo o que se possa discutir sobre um filme. Mas há também pessoas que adoram os críticos, que seguem, repetem e papagaiam as opiniões de outros. Veem os filmes em torrentes, e em torrents também, absorvendo-os à guisa de esponjas cinéfilas. E tal como as esponjas marinhas, não têm consciência. Mas não há ninguém imune a uma crítica ou a um crítico. Todos reagem ao exercício de pensar o cinema e é como com os camarões. Ou se gosta ou se incha. E mais, o TCM acabou. Luís Mendonça. No dia 3, o TCM deixou de transmitir na televisão nacional porque o Cartoon Network passou a transmitir 24 horas por dia em português. Os desenhos animados engoliram os filmes em preto e branco e em Technicolor da velha Hollywood. Não sei se o leitor passou pela seguinte experiência: assistir a esse racor assombroso que substituía os desenhos animados de cor frescas e intoxicantes pela fragilidade e espectralidade da imagem de filmes que pareciam pertencer à pré-história. Lembro-me, quando devia ter 6 ou 7 anos, de lutar contra mim mesmo, tentando dominar a tentação natural de mudar de canal. Ficava muitas vezes preso à pequena tela para saber como funcionavam os filmes antigamente. Se, por exemplo, Dorothy segue no caminho certo em direção a Oz. Para responder à questão quem e como é o Mestre Oz. Ou se Errol Flynn venceria o concurso de tiro ao alvo com arco e flecha no clássico de Michael Curtis, As Aventuras de Robin dos Bosques, 1938. Tenho a ideia de que, no início, precisava da cor para não mudar de canal. De qualquer modo, esses filmes, impossivelmente velhos, agarravam-me e não sucumbiam completamente à frescura dos últimos desenhos de fim de tarde do Cartoon Network. Isso já era obra. O mistério estava na matéria de que eram feitas as imagens e da estranheza que aqueles corpos me despertavam. A sua teatralidade abissal, vinda de um tempo, ou de uma maneira de dar a experimentar o tempo, que definitivamente não era o meu. O outro locus do meu fascínio estava nesta ligação que ainda hoje carrego dentro de mim e que não consigo deixar de cultivar. A cinefilia é coisa para noctívagos, coisa para vampiros, coisa para necrófilos, para quem se alimenta da escuridão, do desconhecido, da solidão e, enfim, da morte. O cinéfilo é um amante de fantasmas, do que partiu e não volta mais, do que a sociedade se precipita em enterrar ou considerar caduco. A cinefilia é um ato insurrecional, um voodoo que convoca o deus pagão cinema para reanimar as estrelas cadentes e os mitos esquecidos.
É, portanto, uma atividade primitiva. Um rito que pertence por inteiro às noites de lua cheia. Com ou sem ela, o TCM, a TNT, dava tempo de antena ao passado, sempre assombrado de todas as boas cinefilias. Até porque não pode haver cinefilia que renuncie ao cinema clássico. Quando pequeno, gostava de fantasiar sobre como seria o meu canal preferido às 2 ou 3 da manhã, ou sobre até quando e até onde aqueles filmes antigos iriam levar a interrupção. O cinema surgia assim como um intruso, e foi mediante esta intrusão que, acredito, terei começado a conquistar a interminável noite da cinefilia. João Bernard da Costa. O cineasta, o amador e o crítico. Carlos Natálio. 3 de junho de 2014. Lá em casa, alugava-se compulsivamente filmes nos meses de verão. 3 por dia, mas ao final da tarde do dia seguinte entregavam-se 2 e buscavam-se mais 2, tornando a contabilidade complexa. Eram vistos sobretudo a seguir ao jantar, pela noite dentro, com tostas mistas e outros pecados como companhia. Via-se tudo. Esgotávamos prateleiras. Apanhei sustos, ri muito. Nessa altura, tirando algumas exceções de realizadores, aquelas eram para mim o Spielberg, o George Lucas e pouco mais, era o tempo dos atores. Sobretudo, década de 90. Por isso, podem imaginar, Sylvester Stallone, Robert De Niro, Bruce Lee, Al Pacino, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis e por aí fora. Seguiu-se o cinema King e algum cinema europeu e asiático que por cá estreava. Havia o Benigni, os Irmãos Dardenne, tudo era novo, às vezes novo demais, mais do que conseguia comportar. Lembro-me de uma sessão de O Lancelot do Lago, 1974, onde tudo, as partes do corpo, as espadas a meia haste, tudo aquilo me parecia despropositado. Sabia lá eu quem era o Bresson. Saí exasperado a meio e conta-se esse momento entre as minhas humilhações cinéfilas. Já na universidade, lembro-me de uma vez, um amigo, uns anos mais velho, no autocarro para casa, me ter mostrado os sublinhados de um livro que andava a ler. Chamava-se A Loucura da Normalidade, de Arno Gruen. Eu, que me considerava o mais normal dos loucos, ainda lhe ouvi que vinha do Museu do Cinema. O que era isso? E que tinha visto um filme sobre um conjunto de pessoas muito bem vestidas que iam a uma festa e, de repente, depois de bem comerem e melhor beberem, queriam ir para casa e não conseguiam. A pergunta que se seguia foi a mais normal das normais. Mas porquê é que... Respondeu-me só que não conseguiam. E eu parvo sem perceber. Pode ser que o meu amigo me tivesse dito o nome do filme, mas dele não fiquei com memória. Só uns anos mais tarde soube desse anjo já exterminado, que era uma certa visão do cinema para mim, pela descoberta dessa casa encantada que me ajudou a atravessar intermináveis 5 anos de direito meio torto. 2 filmes por dia, na antiga Barata Salgueiro, onde todos me pareciam da família, embora com a distância reverente dos parentes que há muito não encontramos. Fotografias de atrizes e atores nas paredes, as salas muito cheias, o açucareiro comum do bar. E, claro, as folhas da Cinemateca, onde se me abismavam raciocínios, frases que me deixavam todo pequenino e deslumbrado. Quem as escreviam eram todos deuses. Entre eles, assim em letras grandes, conheci João Bernard da Costa. Desde essas primeiras viagens com os seus textos a pesarem-me na mão, até hoje, em que folheio as compilações de crónicas e coleções de folhas de sala, só de Buñuel foi ele que o viu e o pensou todo, nunca mais me fez sentido escrever ou pensar nele assim com letras minúsculas.
Para mim, será sempre João Bernard da Costa. Essa maioridade tem a ver com duas dimensões. Uma pessoal, outra menos. A primeira é simples. Foi por causa dele que mudei de rumo para estudar cinema, pois foi ele que me deu a ver o que o cinema era para a minha vida e o que a minha vida era para o cinema. Entre as nossas vidas e a minha vida nunca aprendi bem a diferença, pois só conto como vidas nossas as vidas que com as minhas se cruzam ou que com as minhas se tocam. Felizmente, quando a minha se cruzou brevemente com a dele, pude dizer-lhe isso mesmo. Que entre mim e o cinema esteve sempre o seu nome em maiúsculas, a sua presença a pairar, o seu amor a ensinar-me. A segunda razão ainda mais simples é: nunca ninguém escreveu sobre cinema em Portugal como ele. Infelizes Juntos, Tiago Ribeiro, 5 de janeiro de 2017. Homens e mulheres solitários, os neons de Hong Kong, a invasão capitalista norte-americana através das suas marcas pontas de lança, uma boneca insuflável a ser violentamente agredida, homens que desabafam os seus desgostos amorosos para sabonetes e peluches, súbitas mudanças de velocidade, ananases, filtros, mulheres a masturbarem-se em grande angular, pagers, um porco a ser massageado, perucas, cranberries em versão cantonesa, destruição de imagem, jogging às 5 da manhã, saladas do chefe. Era este, por entre mais coisas, o Wong Kar-wai da temporada 1994-1995. É este o Wong Kar-wai de que gostamos mais. Shanking Express e Anjos Caídos foram vistos em dias consecutivos no mítico serão das 5 noites, 5 filmes, para aí em 1997. Era a semana do cinema asiático recente e os outros filmes eram, se a minha memória ainda está nos conformes, Adeus Minha Concubina, 1993, O Papagaio de Papel Azul, 1993, O Odor da Papaya Verde, 1993. Tudo obras que pouco anos antes tinham arrecadado 1001 prémios e levado para cima de 5 estrelas dos críticos. Época em que o cinema do Oriente voltava a estar na ribalta. Preparavam-se as VHS Sanyo e gravou-se tudo. Mas, nos dias e meses seguintes, só os 2 filmes de Kar-wai foram dignos de outras visões. Às vezes só para rever determinada cena. Não podia ser de outra maneira. Falamos de 2 filmes que estão no nosso altar particular de nova etapa cinematográfica das nossas vidas. Junto a E.T., o Extraterrestre, 1982, Comando, 1985, Ossos, 1997, ao primeiro Kiarostami, ao La Jetée, 1962, e não necessariamente por esta ordem, e mais uns quantos privilegiados. Facilmente impressionáveis esses tempos de juventude. Nunca tínhamos visto nada daquilo. Godard e Seijun Suzuki. Um conhecia-se de nome, o outro poderia ser o livro do Kashima Antlers. Os primeiros minutos de Shanking Express bastaram para nos deixar perplexos. Um polícia, Takeshi Kaneshiro, o maior elo de ligação entre estes 2 filmes, a correr pelas ruas de Hong Kong, quase indistinguível da arquitetura que o rodeia. Agradecimentos a Christopher Doyle. Quanto mais avança o filme, mais espantados ficamos. E depois, sensivelmente a meio da duração, surge o plano que continua, quase 20 anos depois, a deixar-nos em elevado estado de inebriação. Shanking Express e Anjos Caídos. Foi nas suas cassetes de vídeo que gastámos os primeiros patacos do primeiro e mísero ordenado. Bastaria isso para a eles voltarmos de quando em quando, embora já não nos velhinhos VHS, que estão em perfeitas condições de degradação poeirenta, como sequer empresta um certo ar de relíquia. Por eles, Wong,
tenha autorização para fazer todo o lixo por daqui em diante. Um novo cinema, uma nova política. João Araújo, 24 de novembro de 2012. Tout va bien, 1972, é um manifesto político e também um ato de fé sobre a importância do cinema. O filme utiliza a ocupação de uma fábrica pelos trabalhadores como pretexto para uma reflexão sobre as consequências do maio de 68 numa França fraturada. É uma colaboração entre Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin sob a denominação Grupo de Dziga Vertov, movimento que pretendia examinar a estrutura dos filmes políticos e explorar as possibilidades do cinema como meio de agitação social. O objetivo não era fazer um filme político, mas fazer um filme de forma política. A utilização de duas estrelas do cinema, Jane Fonda e Yves Montand, celebridades ligadas a ativismo político, parece ser uma concessão comercial do filme, mas é, desde logo, desmontada nos créditos iniciais, ao mostrar a assinatura dos cheques da equipa de atores e produção. Fonda e Montand acabam prisioneiros do filme, sequestrados, tal como acontece às suas personagens quando visitam a fábrica ocupada. Simpatizam com a ação, mas estão incapacitados. É tudo maior que a sua presença. Mesmo assim, o filme permite-se um desvio à sua disciplina militante, cedendo protagonismo ao par para uma cena central. Mesmo que, para não entrar no campo da ficção, essa parte corresponda a um não-romance. Uma discussão doméstica permite subverter o jogo estilístico do filme romântico para abordar o tema da luta entre sexos e questionar o papel dos géneros, efetivamente mostrando que é possível desconstruir o modelo tradicional num turvelinho de palavras e utilizá-lo para atingir fins políticos. Godard e Gorin conseguem mostrar que o filme é muito mais que um panfleto político. É, aliás, anti-panfleto, procurando colocar tudo em causa. A urgência em chegar a um novo modelo de filme político acaba por tornar Tout va bien relativamente hermético. Porém, a abordagem teórica, ao reduzir o cinema aos seus elementos essenciais e tentar novas combinações e hierarquias dentro do filme, é essencial. Godard e Gorin podem não ter sido muito eficazes a fazer um filme político capaz de agitar a sociedade. O filme foi um desastre comercial e crítico. Mas foram eficazes a deixar um legado, um manual de instruções do que pode ser um filme político. O importante será permitir o espaço, a tela, para que cada um analise a história e cada um se torne o seu próprio historiador. E, acima de tudo, continuar a acreditar que o cinema pode valer a pena. O Fugidio Naughty Boy de Manuel Mozos. Ricardo Vieira Lisboa. 24 de agosto de 2012. Xavier, 1991-2002, é um filme fugidio, esquivo. Objeto de estranha beleza que se esconde do olhar dos mais curiosos. Fugiu do seu tempo, esteve anos na gaveta à espera de se mostrar ao mundo e, quando o fez, fê-lo de forma fugaz. Escrever sobre o que poderia ter sido um filme é uma conversa estéril e desnecessária. Ainda para mais quando temos uma obra maior em mãos. Olhemo-la atentamente. Há de haver poucos começos tão misteriosos. Uma mulher, a enorme Isabel Ruth, que não diz uma única palavra ao longo de todo o filme e mesmo assim, ou mesmo por isso, tem a capacidade de ser a mais enigmática das personagens, leva uma criança nos braços. Entrega a um orfanato de freiras. Freiras que fumam e bebem. Vai-se embora. E em frente a uma estrada movimentada, vemo-la de costas a olhar os carros passar.
Vai atirar-se para a frente de um. Atravessa a estrada em direção à linha do comboio. Milagrosamente os carros não lhe tocam. Uma carrinha impede-nos de a vermos. E num falso raccord, a carrinha evapora-se, ela também, e um comboio passa na linha. Terá morrido? Não interessa. Pelo menos para já. Porque quem vai à janela do comboio é Xavier. Pedro Estens, o ator da geração. E assim, num pulo, evaporam-se uns 20 anos e Xavier é já adulto, de volta ao orfanato que o criou. Que esconde esta elipse? Nunca perceberemos. Iremos juntar pedaços aqui e ali, mas todo o filme pede-nos para nos deixarmos seduzir pelo desconhecido. Se Xavier é elítico, e eu, voltamos ao comboio, ao mesmo Xavier, à mesma janela, ao mesmo vento nos cabelos, é igualmente fantasmagórico. De novo, Isabel Ruth e a sua última cena no filme. Aliás, a última cena do seu fantasma, porque ela só existe num fora de campo magistral, repito-me. Xavier visita a mãe no hospício. Abre a porta do quarto. Grande plano da sua cara. A luz do quarto ilumina-lhe o rosto e está feliz. Um riso próprio da saudade que cessa. E de repente os olhos sobem acima da linha do olhar. A expressão ganha tristeza e depois o horror. Terá morrido. Desta vez sim. Corte. Um candeeiro parte-se. Um candeeiro amarelo canarinho. É noite e Rosa já não usará mais o seu casaco. Xavier conduz loucamente. A rebel without a cause. E quase atropela uma rapariguinha, a tal da indemnização. O tempo torce, o filme revira-se. A mãe vai a enterrar e quando chega Rosa toda de negro ao funeral, ele acorda estremunhado num comboio. Um sonho? Não. Não pode ser, porque o filme ainda continua. Mas quem sabe? A morte eterniza-se pelo cinema. João Lameira, 7 de outubro de 2015. Fundamental é a vida continua sempre, é de vida que fala este filme de morte. Estas palavras, ditas pela boca de João Bernardo da Costa, a respeito de um outro filme, julgo que O Sabor da Cereja, 1997, de Abbas Kiarostami, encerram o documentário de Manuel Mozos. O realizador usa-as para descrever, descobrir, descerrar a sua obra. João Bernardo da Costa, Outros Amarão as Coisas que Eu Amei, 2014, é menos uma biografia de uma figura importante do que o luto pela morte de uma pessoa amada. Mais precisamente é a tentativa de ressurreição do seu espírito, um milagre do cinema, a vida além da vida. A princípio, tomei o título, roubado ao poema Quando, de Sofia de Melo Breiner, outro dos grandes fantasmas deste filme espectral, como referência à futura influência de Bernardo da Costa, sobretudo através da palavra. O poema de Sofia e as palavras de Bernardo da Costa procuram comunicar com quem nunca ouviu falar deles. Falam da sua ressurreição no corpo dos outros que amarão as coisas que eles amaram, principalmente nos que jamais os conheceram. Estranhamente ou paradoxalmente, o documentário de Manuel Mozos parece destinado aos convertidos, àqueles que sabem de cor os temas de eleição de Bernardo, a pintura, a religião, a arrábida, as circunstâncias da sua vida, como esteve para chumbar 2 anos seguidos e depois foi professor no Liceu Camões, como foi diretor da Cinemateca quase 20 anos, na prática quase 30, e as pequenas lendas que se construíram à sua volta, a de ter visto Johnny Guitar, 1954, 60 e tal vezes, até 1988, conta ao próprio. Segundo Mozos, a obsessão de Bernardo pela morte,
a ressurreição, os fantasmas, surge já nos escritos pueris de juventude, aos quais teve acesso, tornando-se óbvia para todos mais tarde. O realizador aproveita-se tão só dela para estruturar o seu filme de morte. Outros amarão as coisas que eu amei, volta e retorna à sequência de 3 filmes essenciais para entendê-la. O retrato de Jenny, no qual uma aparição viaja no tempo para perturbar a vida e obra de um pintor. A Palavra, de 1955, em que a força da fé tem o poder de ressuscitar os mortos. E O Fantasma Apaixonado, 1947, cuja protagonista se entrega a um falecido marinheiro na vida e além desta. No final deste filme, uma porta fecha-se sobre a neblina do além-mundo, para onde Mr. Muir e o fantasma apaixonado caminham de mãos dadas. O documentário segue atrás deles, quando a bobina acaba. Queria agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer a vossa presença, agradecer o convite que me foi endereçado pelo Apala de Walsh e dizer que, numa perspectiva absolutamente pragmática, eu acho e acredito que o cinema não morreu. Boa tarde e obrigado.